Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 23 de setembro. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, e já vou te convidar aí de imediato para se inscrever aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. O procedimento é muito simples, basta aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se tiver aparecendo a imagem para você, passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e na sequência clicar na opção se inscrever gratuitamente aqui no canal. Lembrando aí de deixar o sino das notificações devidamente ativado para que você sempre seja avisado toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal. E para receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, todas as atualizações das carteiras de ações, tanto a carteira semanal, que é a exponencial, como também a mensal, que é a perspectiva, isso tudo no seu celular, basta você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje eu vou falar não só do Ibovespa, mas também dos futuros, mini índice, mini dólar, depois venho para as ações falando de PTR4, Vale 3, SUSB3, CPFE3, FLRY3, ITUB4, BRFS3 e por último o GPA3. Começando aqui em cima do Ibovespa, queda no pregão de hoje de 0,17%, então uma queda aí pequena, basicamente uma instabilidade. A gente segue no processo do Ibovespa que vem na tendência de alta, está ainda em tendência de alta de curto prazo, topos e fundos ascendentes, atingiu essa máxima e fez esse candle de reversão, confirmando o candle de reversão na perda dessa mínima. O que isso significa dizer? Que quebrou ali um movimento de subida e iniciou um movimento de baixa ou mesmo um movimento lateral, ou seja, uma correção da tendência de alta. Essa correção, por enquanto, é uma correção mais no tempo, é um movimento mais lateral. Então temos a correção no tempo, no Ibovespa, que para mim isso representa uma força ainda boa por parte dos compradores. Quanto for o maior tempo que ficar aqui de lado, maior a sinalização de força por parte dos compradores, na expectativa de se ter ainda a continuidade do movimento de alta, ou seja, vai corrigindo para cima o Ibovespa, mantendo ali seu movimento de alta no gráfico semanal. Indo agora para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha de imediato, eu agradeço por prestigiar meu trabalho e com isso você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal para quem estiver aí dentro do YouTube atrás justamente de conteúdo de qualidade, principalmente em termos de aprendizado. Nos futuros, mini índice aqui vindo para um fechamento mais próximo da máxima do dia, isso é algo positivo. Esteve aqui com a queda no pregão de hoje, apesar de não ter perdido a mínima do pregão anterior, esteve com a queda em torno de 0,6%, um dia bem mais travado. Jogando no G60 vai ficar mais claro aqui de explicar o porquê travado, o tamanho que está travado, o tempo que ficou travado o pregão de hoje. Quando fica entre as médias, o preço entre as médias é o período pior para se trabalhar nas operações de day trade em termos de compra de fundo ascendente ou venda de topo descendente, tentando pegar um movimento mais longo para cima ou para baixo, dependendo da ponta aí da operação. O fato é que temos aqui um cenário de indefinição de tendência, tentando recuperar a tendência através aqui de um pivô de alta. Esse pivô de alta vai ser confirmado inicialmente na superação do 105,025, mas logicamente ele fica mais um pouco relevante se fechar não só acima desse patamar, mas em cima dessa região de resistência. Que região é essa de resistência? Temos agora o gap ainda para o pregão de hoje, 104,950, pregão de hoje fecha ele nas 18 horas. E depois disso a gente tem resistência na faixa 105,085 a 105,150. Mercado amanhã abre subindo, vem para cima desse patamar, passa a gerar a sinalização de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, no mínimo acima do fechamento do pregão de hoje, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora. Mercado abre caindo, volta para baixo da mínima dessa última hora de pregão, gerando sinal de topo, para baixo da média, fica mais para a ponta vendedora de topo descendente. Esse aqui que fica mais para a ponta compradora seria fundo ascendente ou pivô de alta acima do fechamento do pregão de hoje, ou seja, principalmente se abrir subindo. Melhor ainda se for acima da região no mínimo ali do 105,085 para se buscar mais operação na ponta compradora. Observe como é uma região importante aqui para trás, era um topo que virou aqui resistência para frente, enfim, região importante de resistência para o índice acima desse patamar gerando sinalização de alta, sinal de força por parte dos compradores e mais interessante para se trabalhar na ponta compradora. Voltou aqui para baixo, respeitou esse gap aqui do pregão
de hoje, que abriu no pregão de hoje, esse gap de baixa, gerou sinal de topo aqui no G60 em cima da resistência, aumentará a probabilidade de queda para buscar suporte na casa dos 104.785, 104.530 a 104.390 e depois disso essas mínimas aqui, ó. Essas mínimas desses fundos anteriores, enfim, principalmente esse patamar aqui de 104.275. E aí, topo descendente abaixo, preferencialmente de 104.830, topo descendente no gráfico de 10 de 5 minutos, fica mais para a ponta vendedora. Indo agora para o dólar, no dia de hoje o dólar conseguiu ali reverter um sinal inicial de topo, que seria a perda da mínima do pregão passado, volta, supera a máxima do pregão anterior, ou seja, mantendo a característica de movimento de subida, mas o dólar ainda respeitando a resistência desse gap aqui de baixo em 4,175. Vamos ver se consegue fechar o pregão acima desse patamar no momento com alta de 0,42%. Acima desses 475, depois tem um patamar em torno de 493,50, seguido de 4... Só tirar aqui o ajuste, seguido aqui de 497,50. 493 a 497 resistências mais próximas para o dólar. No gráfico de 60 minutos, nós temos o que o dólar? Basicamente, ainda dentro de uma tendência de alta, apesar de ter oscilado levemente acima, fez ali um topo mais alto que o topo anterior. Dá algum indício de perda de força na tendência atual, é fato, por gerar o início de um topo duplo. Lembrando que o topo duplo, padrão gráfico, topo duplo, só é confirmado quando há a perda da mínima do fundo que fica entre os dois topos. Então, por enquanto, não tem nenhuma confirmação e, por outro lado, está mais fraco esse movimento de queda do que foi o movimento de alta. Logo, se nesta terça-feira abre subindo, superando essa máxima aqui dessa última hora de pregão, que nesse momento está em 473,50, fica interessante para quê? Se está gerando fundo ascendente, fica interessante para você buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. É lógico que a gente vai ficar atento aqui num patamar de resistência importante, na faixa aqui dos 479,50 a 482. Acima disso, 486,50 resistências mais próximas para o dólar. Por outro lado, abriu caindo, ou seja, está gerando aqui no gráfico de 60 minutos um movimento de queda. Pode continuar caindo e confirmar inclusive o topo duplo no G60? Pode. Mas, enfim, vindo para um fechamento até abaixo da média, abriu em baixa, que aqui no G60, no G10, no gráfico de 10 minutos, o que está acontecendo? Um pivô de baixo, tendência de baixo no G10. Abriu caindo, tentou subir de maneira fraca, gerou topo descendente para baixo de 471,50, 470,50, 471,50. Observe que isso aqui é toda uma região de suporte, que inclusive vinha de um topo anterior, virou um patamar que era uma resistência, virou um fundo, região mais testada aqui, que virou aqui de novo um suporte. Enfim, se o mercado vem para baixo desse patamar e passa a gerar topo descendente, um dólar, G10, G5, fica muito mais para se trabalhar na ponta vendedora, topo descendente ou pivô de baixa. Abriu subindo, como eu já disse lá no G60, abriu subindo, superou a máxima da hora anterior, que seria justamente quebrar aqui a sequência de topos e fundos descendentes no gráfico de 10 minutos, fica mais para compra de fundo ascendente, preferencialmente acima de 474,50. Então vamos lá, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Vamos para as ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou uma boa alta de 1,78%, superou a máxima do pregão anterior. Eu gostaria de ter visto mais um candle aqui, além desse, mais um, ou seja, o próximo candle ser o candle do acionamento de compra, mas para quem está comprado, o stop ficaria abaixo da mínima do pregão de hoje, na faixa dos R$ 24,91, tentando pegar o quê? Um movimento de subida no ativo. Então, esse seria o cenário mais interessante para a PETR4, de se buscar essa operação de compra na ponta compradora. Se superar a máxima de hoje, já foi um engolfo de alta, superou a máxima de hoje, seria uma das alternativas de compra, tentando pegar um movimento até a região lá dos R$ 28,00, 28,06, ou mesmo a região da máxima aqui, R$ 28,24. Lembrando, pelo gráfico semanal, uma região na faixa dos 28,34. Então, boa sinalização de alta em cima da média móvel de 13 períodos na PETR4. Na Vale 3, o pregão de hoje apresentou aqui uma queda de 0,66%. Recomendei uma compra no ativo se superasse a máxima de novo do pregão de quinta-feira, mas ela bateu na trave dos 48,58, ou seja, não acionou a nossa entrada. Teria que oscilar acima desse patamar, ter algum negócio acima dos 48,58, não aconteceu.
mas continua válido aí para o próximo pregão. Se conseguir fazer alguma sinalização para cima, ainda me interessa buscar uma operação na ponta compradora em cima desse ativo. E o stop ficaria em R$ 47,95. Qualquer mudança nessa recomendação que foi passada no pregão de hoje, eu informarei ali, oficializarei qualquer tipo de mudança dentro do canal DV Invest no Telegram. E você vai receber, consequentemente, aí no seu celular, no seu desktop, enfim, onde você tiver o aplicativo instalado. Recomendação de compra na SUSB3, alta hoje de 3,42%. Recomendação de compra aqui basicamente no preço que ela fechou. Superou aqui a máxima desse pregão anterior. Voltando aqui, configuração, superou aqui a máxima do pregão anterior. Gerou um fechamento ali para cima no patamar que era um possível ponto de suporte. Fechou uma vez abaixo, volta para cima. Faz um sinal de fundo ascendente a favor da tendência de alta. Então, arriscando a compra com stop abaixo dessa mínima aqui. Passando os dados dessa compra, temos aqui uma entrada na SUSB3 em R$ 33,00, por volta dos 33, fechou em R$ 32,99. Stop da operação em R$ 31,89, abaixo da mínima do pregão de hoje. E objetivo na faixa dos R$ 35,22, risco da operação 3,36%, alocando 12% do capital total em Suzano. CPFE3, saída da posição comprada. O ativo perdeu a mínima do pregão anterior, do pregão de sexta-feira, depois de ter gerado um baita engolfo de baixa. Nossa entrada aconteceu aqui nesse candle de subida e gerou esse movimento de alta, não chegou a gerar uma relação risco-ganho de 1 para 1, volta aqui para baixo, perdeu essa mínima aqui, saída da posição conforme comentado na videoanálise de sexta-feira. Então essa operação da CPFE3 proporcionou uma perda de 1,04% na operação, e isso representou uma redução de 0,2% do capital total, levando em consideração uma alocação de 19% sobre o capital total nesta operação. Fleury, FLRY3, alta de 1,47%, seguimos na ponta compradora, agora com stop de proteção abaixo da mínima de hoje. O ativo chegou até próximo do objetivo da nossa entrada, fica mais aqui para cima, região ali dos R$ 25,94, R$ 25,94. Esse é o objetivo dessa operação da Fleury. Então seguimos com o ativo tentando pegar um movimento maior aqui para cima, tentando gerar uma melhor relação risco-ganho na operação e logicamente já com stop de proteção para não sair mais perdendo da operação. E Tube 4 deixou aqui um belo martelo em cima ali da média, em cima de topo anterior, enfim, se esse ativo no próximo pregão gera alguma sinalização, principalmente fechamento acima de um patamar de suporte que foi perdido aqui, porque se a gente pegar aqui, ó, fez como se fosse um topinho duplo, faz ali como se fosse um pivôzinho de baixa, então se volta a ter um fechamento para cima dessa região aqui, então ficaria muito mais interessante para executar essa compra de fundo aqui, mesmo que não seja um fundo ascendente, considerando aqui esses movimentos aqui. Então esse seria o sinal um pouco mais interessante, ou seja, eu ficaria um pouco mais, a não ser que o G60 gere um sinal um pouco mais relevante no início do pregão, mas ficaria um pouco mais disposto para compra, mais para um fechamento de pregão, assim como foi feito na SUSB3 no pregão de hoje. Então, aguardaria aí um sinal mais interessante em cima de Tube 4, dentro dessa característica que ela tem aqui de movimentação do preço, que aí tenderia a gerar uma relação risco-ganho mais satisfatória para a região mais importante de resistência desse ativo, que é para cima dos R$ 36,00, até um patamar ali na faixa dos R$ 36,50. Indo agora para Brasil Foods, BRFS3, fechou o pregão de hoje com alta de 0,73%, segue dentro de uma confusão aqui em termos de oscilação, oscila para baixo, oscila para baixo, que eu digo para baixo da mínima do pregão anterior, aí supera a máxima do pregão anterior aqui, ó, perde essa mínima, aí vem aqui, supera a máxima, perde a mínima do candle anterior, aí no candle seguinte já vem aqui, supera essa máxima, aí no próximo candle já perde essa mínima, enfim, um cenário de bastante indefinição, de movimentos mais bagunçado, movimento mais lateral do preço. Se jogar no gráfico semanal vai ficar claro que está dentro de todo um movimento lateral, só que o papel está dentro de uma tendência de alta. Aqui fez algo parecido, ó. Fez todo um movimento para lateral e depois gerou uma pancada para cima, então ela pode fazer algo semelhante agora. Gera um movimento lateral e gera uma pancada para cima. Tá claro, uma compra já aqui é uma sinalização de alta, é uma sinalização ali de um fundo em cima de uma média, só que ainda sem gerar sinalizações de fechamento mais relevante em cima de um patamar de resistência, por exemplo, aqui acima dos 38,84. E ainda tem várias resistências aqui pela frente. Então, uma das alternativas seria, por exemplo, um gráfico de 60 minutos. Se abre aqui caindo e gera alguma sinalização para cima, seria uma alternativa de arriscar uma compra com stop mais curto pelo G60, tentando pegar o quê?
uma arrancada do preço aí para cima em Brasil Foods. Então, resistência imediata 38,84, depois tem na faixa ali dos 39,05, e aí acima disso 39,09 e na sequência 39,56. Uma série de resistências aí pela frente em Brasil Foods. E por último aqui vamos falar de o GPA3, que está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, topos e fundos ascendentes, só que entre as médias um local onde tem um risco um pouco maior operacionalmente. Por quê? O que isso representa, né? Olha lá no gráfico semanal, vou jogar do lado de cá. A tendência no gráfico semanal continua sendo uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. E o ativo está agora testou na semana passada a zona mais importante de resistência, perdeu força e ainda fechou para baixo da média móvel de 13 períodos. Ou seja, tem todo um candle ali forte de baixa, com gap de corpo, com fundo anterior, com fundos anteriores. E ela foi lá, bateu e ainda fechou para baixo da média. Ou seja, se gerar um sinal de topo descendente no dia 60, aumenta a probabilidade de queda, porque seria uma sinalização de baixa a favor da tendência de baixa de médio prazo, que aumentaria a chance de reversão da tendência atual de alta do gráfico diário. Então, vai ser um ponto importante. O desafio principal em termos de resistência fica aqui na faixa dos R$ 18,88 a R$ 19,14, primeira zona de resistência importante. E aí, acima disso, teria outro nível na faixa dos R$ 19,38. No gráfico diário, para se buscar entrar na ponta compradora, isso aqui seria como se fosse, assim, jogar no gráfico aqui de 2 dias, seria como se fosse uma correção em 2 etapas. Corrige, foi uma correção pequena em relação a esse movimento de subida, sobe um pouquinho, gera mais uma contracorreção para ter um movimento um pouco maior para cima, voltar a testar realmente uma região mais importante de resistência aqui no gráfico de 2 dias, seria na faixa dos R$ 19,14, que é do gráfico semanal, resistência que eu já citei. Então, qual seria a alternativa um pouco mais arriscada de compra em cima de GPA3? Rompimento dessas máximas aqui do pregão de sexta e do pregão de hoje, 18,47 e 18,47. Então, rompeu 18,47, alternativa de compra com stop abaixo dessa mínima. Então, muito próximo do patamar de resistência, mas enfim, por isso que eu estou mencionando, um risco um pouco maior na operação de compra desse ativo. Para quem está comprado nesse papel, a perda da mínima desse fundo aqui anterior, do último fundo ascendente, na faixa 17,50, seria o ponto de stop da operação para quem está pensando em segurar mais um pouco de tempo nesse papel. Perda da mínima desse patamar aqui, 17,50, seria o sinal de saída. Ou mesmo, a outra alternativa, fechou abaixo da média móvel de 13, fez nova mínima, saída também da posição comprada na UGPA3. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.